Ana Cláudia, seu blog Viajando Papel e Tinta, e no vídeo de hoje estarei mostrando todas as séries duologias que eu concluí em 2020. Então, vamos começar? Em 2020 eu li o segundo volume de Caixa de Pássaros, Mallory. É uma continuação assim que nós não estávamos esperando. Apesar do final de Caixa de Pássaros ser aberto, ele é um final assim bem conclusivo para a história, que não precisaria necessariamente de uma continuação, mas assim que essa continuação foi anunciada causou muito alvoroço, porque a gente não sabia para que rumo essa história ia e o medo de dar uma boa cagada na história. Mas felizmente não foi isso que aconteceu, pelo menos pra mim. Eu não vejo Mallory como uma continuação desnecessária. E aqui a gente vai acompanhar um pouquinho do que aconteceu com a Mallory e com as crianças. Teve algumas coisinhas que eu não curti nessa continuação, mas todo o desenrolar da trama, no geral, pra mim foi muito incrível. Eu não vou falar muito pra não dar spoiler do primeiro livro. Se você não leu ainda, pelo amor de Deus, leia porque é espetacular. Em 2020 também eu li o segundo volume de Alice, que é a Alice através do espelho. Eu já havia lido Alice no País das Maravilhas. Não é uma história que me agrada tanto. Como eu comprei essa edição de bolso da Zahar, que tem as duas histórias, eu li Alice no País das Maravilhas e li a Alice através do espelho. Apesar de eu não gostar muito desse universo da Alice, é inegável a genialidade do autor. E em Alice através do espelho a gente vai ter uma grande jogada de xadrez. Então é fantástico. A forma com que essa história é construída é incrível. Também O Milagre e A Primeira Vista, do Nicholas Sparks, que é uma duologia dele. Passei algumas raivas? Passei algumas raivas. Na hora que eu percebi o caminho que a história estava tomando, eu fiquei full pistola, mas... Nessa primeira história, então, a gente tem o Jeremy. Ele é um jornalista investigativo e a especialidade dele é investigar fenômenos supostamente sobrenaturais e desvendar o que tá ali por trás, desmascarar alguns picaretas. Com isso, ele acaba indo para uma cidadezinha do interior da Carolina do Norte a fazer uma investigação sobre umas luzes misteriosas que aparecem no cemitério. Lá ele vai conhecer a Lexi e claro que os dois vão se envolver. E aí a gente tem a continuação em A Primeira Vista. Não precisava, Nicholas Sparks. Se tivesse terminado aqui, pra mim tava ótimo. Tava ótimo. Li também a duologia de Poliana e Poliana Moça. E aqui a gente vai ter a história da Poliana. Ela é uma órfã. Ela acaba indo morar com a sua tia, que é bem ranzinza. Só que toda a alegria, a espontaneidade e positividade da Poliana vai transformando essa tia, assim como toda a cidade onde elas vivem. Eu achei a história um pouco moralista demais pro meu gosto, mas é uma história assim que dá pra gente tirar algumas coisas legais. Dá pra gente tirar alguns ensinamentos bacanas daqui. Alguns anos atrás eu li então A Casa das Sete Mulheres, porque eu tinha assistido a minissérie da Globo quando passou e apaixonei pela história. E eu resolvi, então, conferir o livro, que é muito mais completo, tem muito mais informações. Nesse primeiro volume a gente vai ter os 10 anos das guerras dos farrapos, sobre o olhar dessas mulheres da família do Bento Gonçalves, a sua esposa, suas filhas, sobrinhas, irmãs. E é bem interessante toda essa construção de narrativa. Esse ano, então, eu concluí essa trilogia, lendo o segundo volume, O Farol nos Pampas. E aqui a gente vai acompanhar o neto da Mariana, que é uma sobrinha do Bento Gonçalves. Que a gente tem um pouquinho da história dela aqui em A Casa das Sete Mulheres. E aqui a gente vai acompanhar então a história do neto dela, também um pouco mais da história da Mariana. A trilogia se encerra com A Travessia, onde a gente vai acompanhar um pouquinho da história do Giuseppe Garibaldi e da Anitta. Então aqui a gente vai ter menções aos acontecimentos de A Casa das Sete Mulheres, já que o Garibaldi e a Anitta lutaram na Guerra dos Farrapos. Os 3 livros eles vão trazer não só fatos históricos, como também uma pegada sobrenatural. E foi uma leitura assim que eu curti muito, conhecer um pouquinho mais da história do nosso país. Este ano então eu li a série Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas, que é composta por Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Neve e Fúria, Corte de Asas e Ruínas, e também o spin-off Corte de Gelo e Estrelas. E aqui a gente vai ter um mundo dividido entre humanos e féricos. O primeiro volume ele tem uma pegada assim de Bela e a Fera. A gente vai ter a Feyre. Ela é responsável pelo sustento da família, já que o pai ele não tem muitas condições de fazer isso e a mãe dela faleceu. E durante uma caçada a Feyre acaba assassinando um lobo que ela não sabia ser um ser férico. Tempo depois aparece um ser gigante, monstruoso na casa dela, reclamando o sangue desse férico. A opção que ela tem para não morrer é acompanhar ele até a corte primaveril, que é onde ele mora. E esse ser é ninguém menos, ninguém mais do que o Tumbly, o grão senhor da corte primaveril. A história
vai tomando um outro rumo, muito além de A Bela e a Fera. E a finalização, pra mim, foi muito satisfatória. Teve algumas coisas ali que, pra mim, foi desnecessário, que eu não achei tudo isso. Mas as cenas de batalha, todo o entreveiro ali é muito interessante. Eu quero sim acompanhar a sequência que vai trazer mais sobre a Nesta. Eu espero não ter uma indigestão, porque essa menina é realmente... Mas vamos ver o que a Sarah J. Maas preparou para nós. E esse ano também eu comecei e terminei Percy Jackson e os Olimpianos, que é a primeira série que se passa nesse universo de mitologia grega. Eu participei de uma leitura coletiva, promovida pelo IG, o Senhor dos Livros, e foi sensacional, foi maravilhoso. Muita gente reclama dos finais da série do Rick, mas eu curti muito o final de Percy Jackson e os Olimpianos, principalmente porque eu sei que nós temos uma continuação. Esse não é o último livro realmente dessa série. E esse ano provavelmente eu vou estar lendo Os Heróis do Olimpo. Amei Percy Jackson, foi sensacional e eu estou super no hype da série, estou só no aguardo do lançamento. Essa primeira série, a narrativa é toda feita pelo ponto de vista do Percy, de uma adolescente que tem certos problemas na escola devido à dislexia. Mas tudo isso faz sentido quando ele descobre que na verdade ele é um semideus e o pai dele é ninguém menos, ninguém mais do que Poseidon. Sim, o deus dos mares. Isso fica bem claro pro leitor desde o começo, mas o Percy é um pouquinho lerdo, foi descobrir as coisas, é um pouquinho lerdo, né? E foi uma série, assim, que eu me encantei muito e super ansiosa pra dar sequência nesses livros. E pra finalizar, nossa, gente, como que eu amei esse mangá. Espero conseguir concluir hoje o anime, porque eu já tô no capítulo 54, se eu não tô enganada. E é espetacular. Espetacular. Coronel Mustang. Oh, God. Uou. Maravilhoso. Sensacional. Aqui a gente vai ter a história de dois irmãos, o Afonso e o Edward, né? O pai deles acaba abandonando a família. Mais pra frente a gente vai entender o porquê. E eles são criados apenas pela sua mãe. Eles entram em desespero quando a mãe vem a falecer e eles se veem sozinhos no mundo. E imerso em desespero e dor, eles tentam reviver a mãe através de alquimia, o que não dá muito certo. E o Edward acaba perdendo um braço e uma perna. E o Afonso acaba perdendo totalmente seu corpo. Só que o Edward, utilizando a alquimia, consegue fixar a alma dele dentro dessa armadura. E a gente vai acompanhando a jornada deles, tentando descobrir uma forma de reaver os seus corpos. Só que a história vai muito além disso. Treta atrás de treta e a história vai se ampliando. Os conflitos vão ficando assim, uou, de um nível hard. E as coisas vão se complicando. Vão aparecendo treta e treta e treta e treta. E o final é espetacular. Eu simplesmente amei demais. Essas são as séries que eu concluí em 2020. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau!